Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui fora do dia convencional do canal de lançar vídeos periodicamente. Porque geralmente os vídeos aqui são sextas, sábados e domingos. Por que do nada um vídeo numa quinta-feira? É porque esse vídeo não tem nada a ver com fotografia. E ao mesmo tempo tem tudo a ver com fotografia. Mas antes de entender melhor o motivo, roda a vinheta aí. Muito bem, a ideia desse vídeo surgiu a partir da ideia de mostrar uma configuração boa para você montar um computador básico para rodar o Lightroom e poder editar suas fotos. Não só o Lightroom, mas também outros editores de imagem RAW ou até mesmo o Photoshop. Mas não adianta nada eu falar para vocês das configurações mínimas lá estipuladas pela própria Adobe e não explicar o funcionamento básico de um computador. Então o vídeo de hoje é feito para você que ainda está com uma dúvida aqui ou outra sobre o que são essas peças que tem dentro do seu computador. Vamos entendê-las então? Vamos começar com talvez a mais cara de todas, que é a CPU, ou a unidade de processamento central. O processador é como se fosse o cérebro do computador. Esse vídeo é para você que não entende muito das partes internas aí, como funcionam as peças do seu computador e quer entender. Então eu não vou passar para vocês conceitos técnicos, vai ser uma explicação mais resumida, tá? Caso você queira entender os termos técnicos, eu vou deixar aí na descrição alguns canais de YouTube que explicam muito mais aprofundado isso aqui. Mas vamos lá, entenda então que o processador é a unidade de processamento central. Já é errado então você ficar falando que seu gabinete é a sua CPU. CPU é só isso aqui, porque é unidade de processamento central. É o cérebro do computador. Uma outra coisinha, essas peças que eu vou mostrar para vocês, elas já morreram há muito tempo, então não teria problema eu ficar metendo o dedão nelas assim, porque essas peças elas podem absorver a sua energia estática e terminar queimando. Por isso que não manuseie as peças de computador de qualquer jeito, beleza? Muito bem, o processador você coloca nessa peça grandona aqui, que é a placa-mãe. Ele vai ter um lugar certinho ali na placa-mãe, que é onde você o encaixa. Pode fechar e tá lá, tá preso. Esse lugar aí, você consegue identificar fácil ele porque ele tem o nome de soquete. Encaixe do processador tem que ser compatível com a placa-mãe que você vai comprar, para o encaixe poder ser totalmente certinho e você não comprar a placa-mãe errada para o seu processador. Só que não é só isso que você vai analisar na hora de comprar um processador não, hein? Porque o processador, ele como é o cérebro da máquina, ele tem a frequência. A frequência dele é a velocidade com que ele trabalha. E ela vai ser medida em Hz. E no caso os processadores já estão na casa dos GHz. Mas não é só a frequência que vai influenciar a velocidade do seu processador. O seu processador também vai ter número de núcleos. Você pode ter processadores dual-core, quad-core, octa-core. Quanto maior o número de núcleos, melhor, porque assim você consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Mas tem um detalhe aí que muita gente esquece sobre processadores, que é a memória cache. A memória cache é como se fosse uma memóriazinha interna de comunicação do processador com o restante, ou seja, placa-mãe, memória, RAM e outras coisas aí. Quanto mais dessa memória cache, melhor fica o processador poder conversar com outras coisas que ele precisa obter informações ou passar informações. Com isso, então, você já percebeu que é bom ter uma frequência legal, porque a frequência é a velocidade de trabalho do seu processador. Seu processador ele tem que ter uma boa quantidade de núcleos, assim ele consegue fazer vários processamentos, e ele precisa ter essa memória de transporte, que é a memória cache. Mas de nada adianta se você não vê qual é o soquete de encaixe lá na placa-mãe. Quantos fabricantes estão fazendo processador por aí? Posso citar dois, que é a Intel e a AMD. E acabou. Esses são os principais. A Intel provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. A Intel produz processadores como o i3, o i5, i7. Tem agora o bambambam das ideias aí, que é o i9. Tem o Xeon. A AMD, um que eu vou listar aí para vocês é o Ryzen, que é na minha opinião, é um dos melhores custo-benefícios atualmente aí da AMD. Pode bater aquela pergunta clássica: quem é melhor, Intel ou AMD? A resposta vai ser a mesma para quem é melhor, Nikon ou Canon. Zoeiras à parte,
não tem melhor nem pior, vai depender do que você precisa para a sua máquina. Por isso que vai ter o outro videozinho onde eu vou falar para vocês aí como montar uma configuração para você rodar de boa seus programas, mas é uma configuração básica, porque tem configurações que você olha no YouTube aí que, tipo, passa de 40 mil reais. Mas vamos falar da placa-mãe agora. A função dessa placa aqui é ser a mãe das outras placas. Não, não é só isso. Na verdade, a função da placa-mãe é integrar o processador, fazer com que ele consiga se comunicar com todos os outros componentes que estejam ligados a ela. Uma das coisas importantes que se deve analisar na placa-mãe é justamente o chipset, que na verdade são dois, que tem o chipset ponte norte e o ponte sul. Você vai até perceber que eles estão protegidos por um dissipador térmico. É sinal que eles trabalham para chuchu. É como se eles estivessem colocando em ordem todos os pedidos que vão chegar para o processador. O chip norte, ele trabalha mais em coisas relacionadas à memória e vídeo, e o sul todo o restante. E mesmo assim é o norte que trabalha mais, porque memória e vídeo demanda muito do chipset e do processador. A sua placa-mãe, ela pode ter itens on-board, que já são funções que já vêm nela, e itens off-board, que seriam placas periféricas que você vai lá e espeta na placa-mãe. Necessariamente, o fato da sua placa-mãe ter vídeo on-board não vai ser uma boa coisa, porque um vídeo off-board vai ser melhor porque ele já tem um processamento próprio e memória própria, enquanto o vídeo on-board ele vai roubar o processamento do seu processador e vai roubar da sua memória RAM. Então já viu a importância da placa-mãe. Coisa importante que você tem que ter então em mente é o que? Na hora de comprar a placa-mãe, ver o que tem on-board e ver o que você pode colocar off-board. Por isso que eu tenho aqui os barramentos. Um dos barramentos mais requisitados hoje em dia em placa-mãe é esse aqui, que é o PCI Express. A partir do PCI Express você pode colocar diversos tipos de placa, e uma das mais utilizadas vai ser a placa de vídeo. Só que antes da gente falar da placa de vídeo, vamos falar de uma outra coisa que é importante para chuchu, que são as memórias. E aqui está um dos tipos de memória que tem o seu computador. Isso aqui é um pente de memória RAM. Memória RAM é a memória de acesso aleatório. Esse tipo de memória é como se fosse uma memória de acesso rápido para o seu processador. Porque o processador ele precisa pegar as coisas de um outro tipo de armazenamento que tem no seu computador, que pode ser um HD ou um SSD. Mas ele precisa se comunicar rápido com essas coisas. Então ele vai utilizar a memória RAM para isso. Quanto mais memória RAM você tiver na sua máquina, possamos assim dizer que mais arquivos abertos e programas ao mesmo tempo você poderá utilizar. Ainda mais hoje em dia que tem programas que consomem muito a sua memória RAM. Por isso que a sua placa-mãe geralmente vai ter mais de um banquinho aqui de espaço para colocar memória RAM. E um único pente de memória RAM pode ter vários gigas aí. Você pode comprar um pente de 8 GB, um pente de 16 GB, um pente de 64 GB. Vai depender das suas condições financeiras. A memória RAM hoje em dia, as tecnologias que tem aí mais requisitadas é a DDR3 e a DDR4. A DDR4, por ser mais nova, naturalmente está um pouquinho mais caro, mas dependendo do caso já vale a pena você investir numa placa-mãe que suporte memória DDR4, porque é a tendência do mercado, né? Aí o outro tipo de memória que nós vamos falar, eu não tenho uma aqui, então vai aparecer em imagem, que é o armazenamento. Só que esse armazenamento pode ser um HD, que é justamente um disco de armazenamento que dentro dele fica girando, com um cabeçote de leitura que vai guardando a partir do eletromagnetismo, ou o SSD, que é um grande pendrive, muito mais rápido do que o HD. Seja HD ou SSD, tanto faz, os dois têm a mesma função: armazenar seus arquivos, seus dados, suas informações, programas, sistemas operacionais. Só a função deles é basicamente essa. Então o processador, ele precisa abrir o Lightroom, ele vai pegar o Lightroom lá no seu HD ou SSD. Dali, ele vai fazer uma cópia para a memória RAM para poder trabalhar muito mais rápido. Quem vai ligar esse povo todo? A placa-mãe. Então a gente já começa a ligar os eixos aí. Mas vamos falar um pouquinho mais do HD e SSD. Seja um, seja outro, eu dei uma cotovelada aqui, é capacidade que você vai precisar, mas também de velocidade. Essa velocidade que eu digo é a velocidade com que os dados vão se trafegar.
Por exemplo, em relação à capacidade, hoje já é bem fácil você achar HDs de 1 TB, 2 TB, 8 TB. SSD também já é fácil, mas como o SSD ele tem muito mais velocidade de gravação do que o HD, o SSD, ainda mais pela tecnologia dele, se torna muito mais caro. Aqui, porque como os preços vão estar sempre mudando, vai aparecer como exemplo o preço do HD de 1 TB no dia que eu gravei esse vídeo e também o preço de um SSD de 1 TB também. Eu estou utilizando para achar esses valores aí um site chamado boadica.com.br. Isso não é publi, não é merchan, poderia. Para quem é do Rio de Janeiro, eu aconselho muito usar esse site porque ele anuncia empresas que às vezes não têm muitas condições de sair anunciando em outdoors, banners e tudo mais. Então geralmente é um pouquinho mais barato comprar por lá. Até porque ele só anuncia de lojas que emitem nota fiscal, de lojas que têm CNPJ. Quem não é do Rio, algumas lojas também entregam em todo o Brasil aí, mas não é merchan. Mas senhor Boa Dica, poderia ser, hein? Agora vamos falar dessa tão cobiçada placa de vídeo. A função da placa de vídeo é vídeo. Na verdade, se você pega um computador muito bom e ele usa vídeo on-board, vai ficar ruim aí para você, porque o seu processador vai ter que emprestar um pouquinho de processamento para o vídeo e a sua memória RAM vai ter que emprestar um pouquinho de memória RAM lá para o seu vídeo. Quando você usa uma placa de vídeo off-board, ela já tem um processador só para ela e ela tem banquinhos de memória só para ela. Quando for investir numa placa de vídeo, você vai ter que ver qual é o tipo de barramento. Hoje em dia, sem dúvidas, invista numa placa de vídeo que seja PCI Express. Essa aqui, por exemplo, ela não é PCI Express. Essa aqui é um tipo de barramento até um pouquinho antigo, que é o barramento AGP. Mas investindo numa PCI Express X16, você já está tendo aí um caminho certo. Mas outra coisa que você tem que analisar na sua placa de vídeo é a sua capacidade e a velocidade com que ela transfere os dados. Porque como a placa de vídeo tem que trabalhar justamente com processamento gráfico de vídeo, renderizações 3D e tudo mais, ela tem que ser muito rápida. A placa de vídeo também utiliza o tipo de memória DDR. As placas de vídeo hoje já estão aí no nível DDR5. Mas isso aí, como é um assunto um pouco mais complexo, vamos só entender hoje que a placa de vídeo ela serve para emular o vídeo. E o ideal seria placa de vídeo PCI Express X16. Então a sua placa de vídeo vai precisar de capacidade. Tem placa de vídeo aí hoje de 8 GB de vídeo, é coisa para chuchu. Com 1 GB de vídeo já dá para rodar muita coisa, muito programa. Com 8 você já pode até pensar em rodar, acho que quase todos os jogos da atualidade. Que aí já seria uma placa de vídeo para edição pesada, renderização em 3D. Mas agora tem um outro item que eu também não tenho aqui e vai aparecer aí em imagem, porque o que eu tenho ele está sendo usado nesse momento lá, que é a fonte de energia. A fonte de energia ela tem 4 grandes funções básicas. A primeira delas é ser a fonte de energia. A outra função da fonte é justamente esse ventiladorzinho que tem atrás dela, que na verdade ele é um exaustor. A fonte de energia ela tem uma função muito importante no computador, que é tirar o ar quente que está ali. A fonte ela já fica justamente ali em cima porque, como o computador ele produz calor, a tendência é que o ar quente suba. O ar quente subindo, a fonte está estrategicamente ali para poder tirar esse ar quente. Ou seja, evita deixar o seu gabinete muito perto da parede, porque senão corre risco do ar quente bater e voltar. Aí você está perturbando a função da fonte. Mas a fonte de energia não tem só a função de alimentação de energia e também não tem só a função de exaustão. São 4 funções ao total. Uma outra função muito importante dela é a função de conversão da tensão, já que a tensão que chega no computador é um tipo de energia e é energia alternada. E o computador funciona com energia contínua. A fonte ela faz essa conversão. E uma outra função da fonte, muito importante por sinal, é a função de morrer no lugar do computador. Se der qualquer ruim na máquina, é a fonte que vai tentar morrer antes, porque tem um fusível dentro dela. Algumas marcas não. E esse fusível, ele tem a função de queimar. Se der algum ruim aí, se chegar a um pico de energia muito bruto, esse fusível vai tentar proteger tanto a fonte quanto o computador. Por isso que invista em fontes de boa qualidade. Mas não adianta só investir em fontes de boa qualidade e ficar metendo o computador direto na tomada não, tá? O computador não foi feito para ser ligado direto
na tomada, ou bota um filtro de linha, que seria uma peça básica para proteger o computador, ou um estabilizador, que seria também uma peça básica que tem a função de proteger e estabilizar a tensão. Ou então, o ideal seria colocar um no-break. O no-break é o tipo de peça que vai dar autonomia ao seu computador. Além de proteção e estabilização, ele mantém a sua máquina ligada caso acabe a energia elétrica. Dependendo do no-break, você tem aí autonomia de 5, 15 minutos, meia hora, 3 horas. E tem também aqueles no-breaks com uma capacidade muito maior. Mas aí também, né? Outra coisa importante sobre a fonte é o consumo médio de todas as peças que vão estar ligadas a ela. A potência da fonte vem em watts, e as peças, ou seja, a somatória dessas potências, o ideal seria não passar o que a fonte consegue fornecer, porque a fonte de energia é como se fosse uma caixa d'água. Eu não posso botar uma caixa d'água de 500 litros para um prédio de 10 apartamentos. Todo mundo abrir o chuveiro ao mesmo tempo, vai faltar água. Então, se você botar muitas peças que consomem muitos watts, em algum momento a fonte pode não conseguir fornecer toda essa capacidade. Um site muito bacana que dá para você ir montando a sua configuração e vendo em watts o quanto você já consumiu é um site chamado Craft My Box. Também não é patrocinado, poderia ser. O legal lá é que ele vai mostrando a compatibilidade das peças e à medida que você vai montando a sua configuração, ele vai revelando ali o quanto você já consumiu e mais, ele já mostra as lojas que venderiam. Como ele mostra tudo online, sai um pouquinho caro, então é melhor você usar o site ali mais para você entender quanto sairia mais ou menos o preço e sair caçando essas peças aí que geralmente vai sair um pouquinho mais barato mesmo. Mas aí só para você ter uma ideia, um processador em média ele pode gastar 100 watts de energia, enquanto por exemplo um teclado e um mouse dificilmente vai passar de 15 watts. Mas lembrando, depende do modelo, depende do fabricante. Tudo é variável. Com isso, meus amigos e minhas amigas, espero eu que você tenha pelo menos entendido superficialmente a função desses itens aí. Eu não vou explicar os outros itens como monitor, porque a função do monitor é o quê? Monitorar. Não, a função do monitor é emular vídeo. A função do mouse é mousear, é fazer o movimento XY cartesiano lá do ponteiro. A função do teclado é teclar. Então essas outras peças aí é meio que, vamos dizer assim, supérfluo a função delas. O importante é você entender desses itens que eu mencionei aqui, que é o processador, que é o cérebro da máquina, a placa-mãe, que vai integrar o processador a todos os demais componentes, e um desses componentes é a memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, também tem a memória de armazenamento, que é o seu HD ou SSD, placa de vídeo, que tem a função de fazer a renderização em relação à parte gráfica aí do seu vídeo, e a fonte de energia, que vai suprir energia para todo mundo. Sabendo esses 6 elementos, já fica mais do que o suficiente, aí você já está pronto aí para pelo menos ter uma conversa sobre configuração com os seus amigos aí para poder montar a máquina dos sonhos. Sempre que tiver um tema desses aí que tem e não tem a ver com fotografia, eu vou botar aqui no canal para vocês. Eu só não vou botar nos dias normais que vai sair os vídeos, que é sexta, sábado e domingo ao meio-dia. Vou botar no outro dia, quinta, segunda, mas aí também já fica como conteúdo para vocês, porque eu acho interessante. Eu acho que você também acha interessante. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Vão na sombra tecnológica, que eu já estou na paz da tecnologia, que no próximo vídeo vai ter muito mais.